que é a prensagem? Ela é uma operação de separação sólido-líquido. Então, a gente vai esmagar alguma coisa para separar um sólido de um líquido, tá? Então, ou até a gente pode usar a prensagem não só para isso, né, para separação de sólido e líquido, a gente pode usar também para compactar misturas, né, como a gente viu ali na parte de sinterização e metalurgia do pó. Mas, assim, em quase todos os casos que a gente for usar prensagem, né, a maioria vai ser uma separação de sólido e líquido. Eu vou esmagar alguma coisa para retirar o excesso de líquido, tá? O líquido geralmente está dentro do sólido. Como se o sólido fosse uma esponja cheia de água, eu esmago e o líquido, então, sai, tá? Então, a ideia da prensagem é essa, é separar o sólido do líquido através do esmagamento, que seria a força motriz, ou também conhecido como força motriz de compressão, tá? E essa força motriz de compressão, na operação de prensagem, também pode ser utilizado para fazer misturas, como a gente viu, né? No caso da sinterização, que a gente não só a gente comprime e dessa forma a gente está melhorando a ligação dos nossos sólidos, certo? Então, ela também tem essa função de promover esse tipo de ação, certo? Então, quais são os métodos, né, que a gente tem de prensagem? A gente tem compressão com rolos, ou seja, a gente vai passar através de rolos o material e assim ele vai comprimir, vai diminuir, certo? A gente tem compressão hidráulica, que o princípio ativo seria a água, né? A água atuando ali como acionador da força sobre uma área, fazendo a pressão. E a gente tem a compressão com parafuso, tá? Que seria uma compressão com rosca infinita, certo? Então, é uma rosca que vai girar, comprimir e assim vai separando, né, no decorrer dessa rosca, a água do sólido, tá? Então, a gente tem esses 3 tipos de prensagem. A eficiência, né, da prensagem, ela é muito influenciada pelo quê? Pela natureza do sólido. Então, depende do meu sólido, se ele é duro, se ele é mole, quais são as características fisicoquímicas desse meu sólido, se ele é um metal, se ele é uma cerâmica, o que é esse meu sólido, né? Então, a minha eficiência de prensagem vai depender muito disso. Vai depender da torta formada, né? Esse sólido, será que ele é muito aquoso? Será que não? Será que eu estou fazendo uma compressão numa mistura de sólidos? Ou será que eu estou fazendo uma compressão numa mistura sólido-líquido? E qual que é a densidade? Então, tudo isso vai determinar também a torta formada e isso vai estar relacionado com a eficiência. A viscosidade do que eu estiver comprimindo também vai mandar bastante nessa questão da eficiência, certo? A força de compressão que eu vou aplicar. Então, a minha eficiência vai ser uma função da força de compressão, certo? O material de construção da prensa, do que é essa minha prensa, o que ela aguenta, o que ela não aguenta, do que é feita essa minha prensa. Eu estou usando qual é aquela pontinha ali da minha prensa, qual que é o material dela. Isso também vai mandar muito na eficiência, certo? Granulometria. Qual é a granulometria desse meu sólido aí que eu estou comprimindo, ou essa minha mistura sólido-líquido, ou o que for que eu esteja comprimindo, né? Qual é a granulometria desse material? Tudo isso, será que ele é muito poroso? Será que ele não é? Certo? Então, tudo isso vai ditar como que a minha eficiência, qual vai ser a minha eficiência do processo, né? Essas variáveis aí vão influenciar muito, certo? Então, indo para os tipos de prensa mais comuns, né? A gente tem a prensa hidráulica de pratos, que é basicamente esses 2 pratos aqui, ó, um contra o outro. Geralmente é para objetos que têm uma área, né? Uma das dimensões é muito maior do que as outras, né? No caso de pratos. Então, a prensa hidráulica, ela se aplica nesse caso, nesse tipo de geometria, né? Que geometria de prato e de bandeja mesmo. Então, a gente tem a prensa hidráulica de pratos, geralmente ela é utilizada com matéria-prima dura, certo? Porque ela tem uma grande área ali de atuação. A prensa aperta os pratos, certo? E é um processo descontínuo. O líquido sai na parte inferior, a torta fica ali na parte comprimida, e daí depois a gente retira essa torta e coloca a outra. Então, a característica da prensa hidráulica a pratos é que ela seja um processo descontínuo, tá? E basicamente é um vídeo, né, pra gente ver a operação dessa prensa com pratos. Está sendo utilizada para prensar plástico e formar peças de plástico com esse formato aí de bandeja, né? Bem grandona, com essa área superficial grande aí.
Então, ó, é assim que funciona a prensa de pratos e forma esse tipo de peça. Então, é bem bacana, assim, só para vocês verem, então, na prática, como é que funciona esse tipo de prensa. A gente tem também a prensa hidráulica cilíndrica. Essa prensa, esse tipo de prensa, ela é muito utilizada, né, para tirar o óleo de sementes, de oleaginosas. Então, basicamente, ela é um cilindro. Dentro desse cilindro, eu vou estar causando uma compressão. E na parte lateral, eu tenho crivos. E a torta é retirada de dentro do cilindro. E essa parte lateral com crivos é por onde sai o meu óleo, né? No caso, se eu estiver usando essa prensa para retirar óleo de oleaginosas, tá? Então, essa é a prensa cilíndrica. Aqui a gente tem, então, a prensa cilíndrica. Aqui colocando as sementes, porque ela é muito aplicada para as sementes, né? Colocou as sementes, agora ela está pressionando, né? Eles estão ali dentro sendo pressurizados e assim a gente consegue tirar os óleos, né, dessas sementes oleaginosas, e esses furos laterais é por onde sai o óleo. E dentro fica a torta contendo essa semente das oleaginosas, né? Então esse sistema de prensa cilíndrica é bem utilizado aí na indústria de alimentos. E aí a gente vai ver então ele tirando a torta. Foi colocado as sementes, né? Esses tambores aí, a compressão foi feita nesse tambor. E agora ele está tirando a torta. A torta fica dentro dele, tá tirando, ó. Fica assim, uma torta bem densa. A gente tem a prensa de rolos. Como eu expliquei para vocês, eu vou ter um material mais grosso, vai passar pelos rolos, então ele vai ficar mais fino, ele vai sofrer essa compressão, tá? Então, ela apresenta perigo mecânico, né? Já que isso pode causar acidentes de trabalho. O perigo de uma mão e junto, por exemplo, numa prensa de rolos. Então tem que ter muito cuidado, porque ela puxa, ela tem força para puxar, certo? Então tem que tomar muito cuidado aí com acidente de trabalho quando a gente trabalha com prensa de rolos. E lembrando que se essa prensa, se esses rolos fossem apresentassem rugosidades, eu já estaria tendo uma moagem, certo? No caso, quando eu tenho uma prensa de rolos, os rolos são lisos, porque a função deles é justamente apenas prensar, tá? Não quebrar. Então, essa é a diferença. A gente pode ter prensa de rosca infinita, que a gente tem, então, uma alimentação aqui por cima do material mais... o material que tem uma maior teor de água, ele vai passando, vai comprimindo aqui nessa rosca infinita, aqui no final vai sair sólido, e por aqui eu vou ter a retirada do líquido, tá? Então, eu tenho crivos para saída do líquido, que na verdade essa rosca ela vai estar fechada, né, com uma membrana. Então, o líquido vai passar e o sólido vai ficar dentro dela e vai sendo transportado para outro local. Então, ela transporta e ela também faz essa a prensagem. É um sistema contínuo, eu vou estar constantemente alimentando aqui, diferente da prensa hidráulica a pratos. Então, vou estar constantemente alimentando, constantemente tirando sólido aqui. Importante verificar a velocidade que esse equipamento opera e esses tipos de variáveis de processo, certo? Para poder sempre ter essa continuidade. Então, ele é um processo contínuo e o sólido sai, né, aqui no final e o líquido sai por aqui, tá? Então, aqui então, para a gente visualizar o funcionamento da rosca infinita, a alimentação da lama, né, que é a mistura de sólido e líquido. Então, a gente tem essa alimentação que vai para o nosso sistema de prensa por rosca infinita, né? Que ela tem essa carinha aí. Que ela tem não só a rosca, mas a rosca está dentro de membranas, que vai separar, então, o sólido do líquido. Enquanto essa lama vai passando por dentro, vai sendo prensada, né? Com esse formato helicoidal, e por baixo vai sair o líquido, certo? Então, na entrada, que é mais embaixo, eu tenho um sólido menos compacto. Aí, à medida que eu vou tirando a água, que eu vou subindo, e aumentando também a intensidade da minha prensagem, eu vou tendo um sólido mais com menor teor de água, né? E ali, quando eu termino, né, no final eu tenho o sólido e transporto já esse sólido também utilizando rosca infinita. Aqui seria, então, o sistema real, né, como é que é. Ali era uma ilustração, aqui é um sistema real, ó, ali embaixo saindo bastante líquido, em cima o sólido ficando mais concentrado. O sistema, né, da rosca infinita. Aqui seria se fosse fazer uma retrolavagem e o sólido como ele fica no final, né? Bem compacto,
Fica uma torta bem compacta, que ela sai lá por cima, entra por baixo, na rosca infinita e sai por cima. E daí posso usar uma outra rosca infinita para auxiliar nesse transporte aí para outro local, né? Seria um equipamento real em relação à ilustração que a gente viu. Outras menções honrosas, né, de equipamentos que utilizam prensagem. Filtro prensa, então a gente pode utilizar a filtragem aliada à prensagem para fazer uma filtração, certo? Então esse aqui é o filtro prensa, a carinha dele, são várias placas, que foi a primeira parte ali que foi mostrada, as placas. Elas são pressionadas uma contra a outra, aí é a alimentação, né, da minha lama. Essa lama vai ser alimentada no meu sistema de filtro prensa, que são aquelas placas, são várias placas, certo? E a minha alimentação vai entrar nessas placas. Elas vão ser pressionadas e o líquido vai sair por baixo e a torta vai ficar dentro das placas. Ela vai ser retirada depois. Ó, o líquido saindo ali embaixo, conforme eu vou pressionando. O líquido já vai saindo por baixo. Né? Então, eu vou aplicar uma pressão ali por cima, para aquele eixo. Vou apertar todas as placas uma contra as outras. E por baixo, então, eu vou ter o meu líquido sendo retirado. E depois, eu vou inverter o meu sistema e vou tirar o meu sólido das placas. Essa é a placa, né? O desenho da placa, como é que ela funciona, né? A placa funciona e ela tem essa flexibilidade também. Então, esse é o desenho da placa, como que elas se conectam, né? E ela é uma placa de membrana e que ela vai reter esse sólido e deixar passar o líquido, né? E vai sair por baixo, então. Aqui, quando eu quero, então, tirar a minha torta, eu vou reverter o meu sistema, certo? E vou abrir as placas, em vez de fechar, comprimir, eu vou, então, abrir as placas e retirar a minha torta por baixo, certo? Ali eu tenho um recolhedor, né, da minha torta, e o meu produto final pode ser tanto a torta quanto o líquido. No caso, cervejarias utilizam esse sistema aí para recolher o bagaço do malte. Então, esse é o sistema completo, né, de filtro prensa, com a recolha ali do material da torta, né? E o material de interesse pode ser tanto a torta quanto o líquido, né? No caso da cerveja seria o líquido, no caso de outros materiais pode ser a torta. Outra menção honrosa, né, como a gente está falando aqui de prensagem, seria a prensagem que a gente usa na forja, da indústria siderúrgica ou metalúrgica, certo? Então aqui a gente está utilizando prensas para poder forjar peças, certo? Então aqui também outra aplicação da prensagem, e já que a gente está falando de metalurgia, né, vale fazer essa menção. Então a peça é aquecida no forno, depois que ela fica maleável, ela é retirada e ela passa por prensagens sequenciais para então tomar o formato dela final, né? Então é isso que a gente está vendo aqui nesse vídeo. Então ela fica nesse processo, várias prensagens, aí aquece, daí prensa, vai prensando, vai deixando ela com o formato final, né? Aqui só acelerando um pouquinho o processo, vai prensando devagarinho. Então é um trabalho de uma peça bem grande, né? Então é um trabalho bem extenuante, assim. E daí vai fazendo essas prensagens sucessivas, mas no caso essa prensagem é aplicada à forja, né? Não, é bem diferente do caso da sinterização que a gente está vendo. Então assim vai até chegar nos ajustes finais, até a peça ficar no formato final, né? Utilizando prensagem aí aplicada na forja e moldagem, né, de equipamentos. Nessa segunda parte da aula de operações unitárias com o assunto prensagem, eu vou fazer uma análise de artigos. São 5 artigos, na verdade é um artigo dividido em 5 partes. E a gente vai falar então sobre a prensagem do pó para a produção de peças. No caso, a gente vai estar falando então de peças cerâmicas. E o nome do artigo é A Operação de Prensagem, Considerações Técnicas e Sua Aplicação Industrial, de Amoroso Albeiro, tá? Da Universidade de Valência. Tecnologia cerâmica, tá? Então, no primeiro artigo, né, o primeiro artigo trata sobre o preenchimento das cavidades do molde, tá? Então, no desenvolvimento do tema, né, desse tema todo aí de prensagem, né, industrial para produção de peças, primeiro fala-se sobre a preparação do pó,
para prensagem, e os aditivos empregados nesse pó, que seriam lubrificantes, platificantes, ligantes. Eu conversei com vocês sobre essa parte de formação do pó na aula de processos, né? Depois são analisados fenômenos e processos que ocorrem nas etapas de prensagem, que seria o preenchimento do molde, compactação e extração das peças prensadas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas da prensagem, que seria o preenchimento do molde, que é essa parte 1, compactação a parte 2, extração parte 3, e as outras partes são mais focadas na prensagem, né? Na compactação, né, o que se estuda na parte de compactação? Os estados e mecanismos de compactação, né, que relacionam a redução da porosidade da camada, né, de aglomerados com a pressão de compactação. Então, a gente falou que a redução, a gente falou isso na aula também de processo, reduz a porosidade, aumenta a densidade, e isso é uma função da pressão de compactação. Depois, dá para se estudar ainda, né, nesse tema de prensagem aplicado na prensagem para produção de prensagem de pós para produção de peças, né? Posso estudar a influência das diferentes variáveis da operação, em especial as características do pó, né? Todas aquelas características granulométricas que a gente conversou, sobre a evolução da operação de compactação, né? E as propriedades que as peças vão ter no final. São então abordadas nesse tema a influência do aditivo, a compacidade dos grânulos, tamanho médio, distribuição de tamanhos, a estrutura dos grânulos. Então, e finalmente, né, depois, a gente vai estudar a transmissão da pressão na camada de pó e na prensagem uniaxial, né, o efeito parede. Então, isso vai ser o que a gente vai mais focar nessa aula, essa última parte que fala especificamente da prensagem e os efeitos, né. Dentro desse tema aí de prensagem, de pós para formação de peças, né? Também pode ser estudadas as relações entre a resistência mecânica e as características das peças prensadas, analisando o efeito, né, dos ligantes, da umidade, também analisando aquela questão de geometria, que eu comentei com vocês, que se a gente tiver uma relação de uma das dimensões C12 e a outra dimensão C1, isso pode causar um problema de heterogeneidade na minha distribuição de densidade, certo? Então, eu tenho essa questão aí também, tá? De resistência mecânica com a pressão, né? E que tipo de forma que vai se tornar, dependendo também da geometria desse material, certo? Existem dois tipos de pressagem que a gente vai ver, que vai ser a iniaxial e isoestática, né? E a gente vai ver as diferenças dessas técnicas e dos programas de compactação que a gente usa nessas técnicas, né? Defeitos e problemas associados principalmente, né? Cada uma das técnicas de prensagem que a gente vai ver, tá? Então, basicamente, agora a gente vai tratar sobre alguns aspectos aí da prensagem aplicado em pós cerâmicos para a produção de peças. A prensagem é a operação, né, de conformação baseada na compactação de um pó granulado, que a gente chama de massa também, contido no interior de uma matriz rígida ou de um molde flexível, depende do processo. E aí a gente vai aplicar pressão. A operação compreende 3 etapas, né? Que é o preenchimento da cavidade, a compactação e a extração da peça, tá? É o procedimento de conformação mais utilizado pela indústria cerâmica, não é o caso da indústria metalúrgica, mas é o caso da cerâmica, porque tem uma elevada produtividade, existe economia de material, existe eficiência energética, tudo que a gente comentou já também, quando a gente falou de sinterização. Distingue-se, né, pode distinguir 2 modalidades de prensagem, né, a uniaxial e a prensagem isostática. Na uniaxial, a compactação do pó é realizada numa matriz rígida, né, por aplicação de pressão na direção axial, né, através de punções rígidos. Foi tudo o que a gente falou, então, na aula lá de sinterização. É utilizada para conformar peças que não apresentam relevo superficial na direção de prensagem, tá? Se a espessura da peça que se deseja obter é pequena, e a sua geometria é simples, a carga pode ser aplicada apenas num sentido. Então, essa uniaxial é tudo no mesmo sentido, tá? E então, se eu não tenho um relevo superficial nessas peças, ela é toda, vamos dizer assim, pode ser feita em apenas um sentido, eu posso fazer utilizar esse método axial, tá? Uniaxial, é só uma direção. Por outro lado, né, para conseguir peças de grande espessura, geometria complexa, né, com uniformidade de compactação, eu preciso que seja feito em 2 centímetros. Eu preciso de uma duplação de prensagem para poder fazer a formato dessa peça, tá? Então, esses são basicamente os 2 tipos de prensagem que existem.
Falando então, né, dos fenômenos e processos que desenvolvem cada uma das operações de prensagem, e nesse caso falando do preenchimento da cavidade do molde com a massa de pó, né? Então, o que esse preenchimento do molde com a massa do pó vai influenciar depois na prensagem, né? Basicamente, o que a gente tem que cuidar nessa etapa para ter a melhor prensagem possível depois? É a velocidade de escoamento, que isso nada mais é do que a influência da gravidade sobre o escoamento do meu pó. E isso aí é o que a gente tem que avaliar aí nessa etapa, tá? E como é que a gente avalia, né, a velocidade que a massa escoa devido à gravidade? Como é que a gente avalia isso? A gente pode fazer isso através de um orifício de um recipiente de forma cônica. E isso é uma das formas que a gente pode avaliar essa velocidade com que a massa escoa, né? Que vai me dizer quão boa é essa fluidez da massa, que seria o quão bem ela trabalha com a gravidade, tá? Que é o que vai influenciar depois na prensagem. Depois que eu tiver enchido as minhas cavidades, se eu não tiver uma boa fluidez, isso vai afetar a minha prensagem, e eu analiso isso dessa forma. Outros métodos é o índice Hausner e o ângulo de repouso. Eu comentei com vocês sobre o ângulo de repouso quando a gente falou de estocagem de sólidos, certo? Então, o ângulo de repouso também é uma variável importante aí para a gente saber se esse pó, na hora que ele for colocado nas cavidades, vai se comportar adequadamente na prensagem, certo? Falando de compactação, né? Quando o volume do material contido na matriz, né, é submetido à tensão de compressão, a gente vai ter os seguintes processos na compactação. Consolidação permanente do material, né, um aumento da compactação do corpo, implica que o fluxo, a reordenação, a deformação plástica e a destruição dos grânulos, né. Então, eu vou ter uma consolidação permanente do material, eu vou ter uma compressão elástica das partículas, eu vou ter um fluxo de líquidos e gases através dos poros, devido aos gradientes de pressão, né, estabelecidos ao longo dos distintos pontos da peça, tá? E tudo isso na fase de compactação, né? E finalmente, se a prensagem é uniaxial, a fricção entre as partículas e as paredes do molde, né, provoca uma distribuição levemente heterogênea da pressão de compactação e volume no material. Então, basicamente, esses são as fases da compactação, tá? Também, da mesma forma, acontecia quando a gente estava falando de pós metálicos. Aqui a gente está falando de pós cerâmicos, certo?